Gente, muito boa noite. Bem-vindos a esse evento chamado Como se conta uma história. E é muito importante o seguinte: eu já tinha feito uma primeira edição dele no ano passado, com o Graciano Batista, com o Rodrigo Idalino, com a Sara, que são artistas incríveis, são estudantes, são designers, enfim, são pessoas que criam conteúdo e que foram muito interessantes de estar junto, conversando sobre os diversos temas que envolvem o mundo da narrativa e da história, né? E o que é muito legal é o seguinte: dessa vez, né, dando continuidade, tentando transformar isso num padrão, tentando transformar isso num evento da qual todos nós possamos conversar sobre história, arte e narrativa. Dessa vez eu convidei três pessoas diferentes, né? Que é a Lorena, o Guilherme e o Vitor, que vão estar com a gente amanhã, segunda e terça, todos eles com temas variados, dentro dessa pergunta, né, como se conta uma história, que é uma pergunta ampla, né, uma pergunta até genérica. Por que genérica? A ponto dessas pessoas, esses criativos, puderem responder essa questão com as ferramentas, com as experiências e com as coisas que eles acham legal. Esse é um evento que se entende como uma comunidade, né? É para ser de um grupo feito para um grupo. E eu abro essa noite sozinho, apesar de que amanhã em diante eu vou estar junto deles, né? Vai ser um bate-papo mais dinâmico, assim, apesar de que eles vão ter os seus próprios conteúdos. Mas hoje eu inicio sozinho, a ponto de abrir mais questionamentos, mais dúvidas, e até para embasar como é que vai ser a atmosfera que a gente vai ver daqui até terça-feira. Bom, muito importante, então. Cada um de nós ficou responsável por um tema, e dessa vez o evento ele tinha um tópico que se chama contraste. Da última vez a gente deixou em aberto, né? Cada um escolheu abertamente sobre o que queria falar, e dessa vez eu achei interessante botar um tópico a ser discutido para guiar as nossas referências e também deixar as coisas com uma lógica mais legal, né? Porque cada um de nós aqui até terça-feira vai falar sobre coisas diferentes, mas dentro do mesmo tópico, que é o contraste, que pode ser algo bem simples, mas que afeta pra caramba as percepções que a gente tem de diversas narrativas que se encontram nas mídias que a gente consome. O meu tema que eu decidi falar são os arquétipos, né? Os arquétipos são uma coisa difícil de ser comentada, porque permeiam as psicologias, permeiam as histórias, permeiam as religiões, enfim, permeiam basicamente tudo aquilo que grudou na história. Então, é um caminho muito vasto, é um caminho de pesquisa absurdamente complexo, né? E o que eu pretendo aqui hoje é de forma simples, é de forma leve, trazer alguns questionamentos que eu acho super válido para aqueles que estudam de alguma forma a arte ou para aqueles que se interessam de forma ampla pelo mundo da arte como consumo também, né? Pois muito bem. Tem uns 2 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, que eu entrei nessa comunidade online com dois cursos, com duas visões, que é a da semiótica e a da história da arte. Que ambas, na verdade, se fazem juntas. Eu até pensei em juntar esses dois cursos num só, porque o pessoal que tem consumido isso comigo tem falado que quando se faz a história, fica muito mais interessante olhar a semiótica, e vice-versa. Mas, de qualquer forma, a semiótica na pintura digital é o meu curso de estreia para o público criativo de pintores digitais, fotógrafos e criadores de imagem. E, mais recentemente, agora entrando na segunda turma, eu tenho o curso de História da Arte. Basicamente, os estudos que eu tenho, as pesquisas que eu faço vêm dessas duas ferramentas de olhar as nossas criações, a nossa maneira de interpretar o mundo. Então, não bastasse isso, hoje o caminho que eu vou percorrer com vocês está dentro dessas duas leituras, dessas duas lentes de interpretar as narrativas que a gente cria. E até como aqui, botando de forma breve, no mês que vem eu já vou estar abrindo novas turmas. O meu site é o Processo Narrativos. Caso queiram discutir comigo depois como é que tudo isso funciona, os cursos e tudo mais, eu estou aberto a conversar logo depois da aula. Então, fiquem à vontade. Gente, o meu áudio aqui tá tudo bem? Tá com algum delay? Ou tá tudo estável para vocês? Deem aí a sua percepção no chat, por favor.
Show de bola. Às vezes eu recebo aqui informação que às vezes o áudio dá uma tremida, aí eu pergunto só para dar uma confirmada. Sim, estou gravando a aula, depois a gente vai ter acesso direto lá pelo canal, beleza? Eu vou seguindo assim dessa forma mais informal, porque daí a gente fica mais flexível também para trocar uma ideia. Acho que é mais tranquilo assim. Muito bem. Como todo clichê pede, mas que isso fundamenta várias questões, é quem, o que e porquê, né? Então, quem? Quem sou eu, né? Eu me chamo Matheus, sou professor de História da Arte, de processos narrativos, de processos criativos, de perfil profissional. Eu atuo com turmas físicas, vamos dizer assim, há mais de 5 anos, nos cursos de design gráfico, design de interiores, e mais tarde resolvi criar minha própria produção, vamos dizer assim, meu próprio meio de educação, vindo aqui para os meios online, porque eu acabo por me comunicar com um grupo e com um público que é mais próximo das minhas vivências, né, e é mais paralelo àquilo que eu almejo como educação. E aqui esse portal digital é muito útil para conhecer pessoas e disseminar um conteúdo legal, né? E o quê? Bom, eu acho que todo mundo que procura histórias ou as produz tem um interesse um pouco, como é que eu posso dizer? Um interesse curioso, tipo, esse questionamento do tipo, que é simples e complexo, do, cara, por que quando eu vejo um desenho animado, por que eu assisto um filme, ou quando eu escuto uma música, eu sinto esse interesse, essa coisa que continua comigo, que eu quero e gosto de conversar com as pessoas depois de ver cinema. Então esse seria o meu porquê. Agora, o porquê, essa dúvida que fica com a gente sempre que buscamos histórias e narrativas, ao longo desse meu tempo como consumidor ou como estudante, eu acabei encontrando uma frase de um filósofo que todos vocês conhecem, que é o Aristóteles, né? E o Aristóteles inaugura para gente, aqui no mundo ocidental, né, desse lado da fatia do mundo, ele inaugura uma pergunta que vai ficar com a filosofia e depois a história vai adotar esse método para sempre, que é uma pergunta muito difícil, que é a vida que vale a pena ser vivida. Qual é a vida que vale a pena ser vivida, né? Qual é a maneira que vale a pena ser vivida ou como eu me porto, né? Não há uma resposta para isso, né? Todos nós somos diferentes. Apesar da nossa cultura ter alguns padrões e a gente ter conformado através de algum costume, cultura, algumas coisas, até para facilitar esse caminho, essa narrativa do eu, se podemos botar dessa forma poética, mas a verdade é que em quesitos de certo e errado nas escolhas que eu faço, é tudo muito cinza, né? Tanto é que isso mostra um dos nossos interesses em buscar certos tipos de líderes, em ler biografias, em até imitar e seguir o caminho de certas pessoas que nós consideramos sucedidas. Porque tudo isso nos dá uma pequena margem, uma pequena resposta para essa grande pergunta que é: como eu devo viver? Ou qual é a melhor maneira de se viver? Então percebam que uma pergunta tão difícil quanto essa, ela deu margem para a gente criar literatura, ela deu margem para a gente criar filmes, ela deu margem para a gente criar jogos, e ela deu margem para a gente criar esse tipo de discussão que nós estamos tendo agora. Percebam que eu botei a palavra hipótese ali debaixo da frase do Aristóteles, né? A vida que vale a pena ser vivida, botei um parênteses hipótese. Olha só que curioso. A nossa mente, ela é um órgão, né? Óbvio, ela se desenvolveu a partir das experiências e das evoluções e das diferenças que nós encontramos na natureza e acabamos nos tornando esse tipo de organismo que sobrevive, que pensa, que altera as coisas. E é muito curioso porque nós temos movimentos mecânicos, né? Nós atuamos como seres físicos de matéria, né? E reagimos ao mundo, reagimos às coisas que acontecem. É curioso porque o cérebro, no início, ele tinha muito esse processo mecânico, ainda temos, é óbvio, esse processo mecânico. E como vivíamos né, num ambiente natural, num ambiente hostil, brigando contra ursos, brigando contra cobras, obviamente que com o passar do tempo desenvolvemos mecanismos cerebrais e físicos para nos defender dessas coisas que poderiam me machucar. Afinal, o que mais queremos é nos manter vivos e saudáveis. Então, tem uma coisa chamada córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro que criou-se a partir
movimentos mecânicos para gerar hipóteses e soluções de defesas. Que é, por exemplo, eu pude me treinar ao longo dos anos como pessoa a pensar como me proteger de certas situações hostis. Moral da história: a imaginação, a ideia de me pensar em algum local, pensar uma atitude no mundo, nada mais é do que uma evolução de proteção. Isso vai explicar o porquê a gente consome alguns tipos de gêneros ficcionais, ou por que interesse em filmes de luta, por que interesse em filmes que tenham muita violência, qual é o interesse em narrativas, seja escritas ou visuais, que falam de morte, de romance, de desejos. Nada mais é do que vários cenários de hipóteses que criamos para ajudar a eu ter e escolher atitudes mais saudáveis que me protejam ou que me projetem. Então isso já explica pra gente o porquê do nosso interesse em várias histórias. É uma coisa muito biológica. E essa atitude perante a vida, essas hipóteses que a gente criou com as várias mídias, com os vários tipos de arte, sem dúvida, acabaram criando recortes e maneiras de interpretar a vida em si. Uma coisa deve ser dita, eu vou até aprofundar logo depois, uma coisa que eu gosto de falar bastante em aula, quem é meu amigo há mais tempo, tem aula comigo, sabe que eu sempre repito essas coisas. Que nós somos seres imperfeitos, né? Os nossos 5 sentidos, eles não conseguem captar o todo da realidade. Não é à toa que o ser humano cria ferramentas, né? É para ajudar a averiguar, é para ajudar a rastrear o mundo de forma mais eficiente, né? Eu não consigo cair na porrada com um gorila ou ganhar na corrida de um lobo, né? Eles são muito mais eficientes do que eu. Então a cultura vem como uma maneira de ferramentar, de auxiliar, de estender aquilo que eu tenho dificuldade, né? O cérebro como hipótese e a ferramenta como extensão do meu corpo, né? Seja da vara de pescar ou do computador aqui como um portal que faz a minha voz se propagar até para vocês que a gente nem está no mesmo ambiente, né? E a história da arte vem com uma espécie de livro, referência, catálogo ou dicionário para mostrar quais foram as hipóteses, ferramentas e molduras do mundo que a gente já achou que fosse a mais interessante de me prevenir, de me projetar e de me dar um senso do eu maior, de que ajudaria a contar, e como abre Aristóteles, né, que me ajudaria a mostrar qual é a vida que vale a pena ser vivida. Passamos por um período gótico, por um período renascentista, barroco e do rococó, que tinham visões de mundo contrastantes em vários polos, também semelhantes em algum, porque tudo são referências da religiosidade, menos o último ambiente ali, que era da corte, era uma coisa mais secularizada. Quando eu falo secular, são coisas que não têm muito a ver com a religião. Então a história da arte vem pra gente como um catálogo de o que foi que a gente pensou no passado como a melhor referência de como poderia ser vivida a nossa vida. Não só como estética, claro que a parte narrativa envolve essa estética de várias maneiras e mostra o que as pessoas pensavam que era mais adequado, mas também mostra o espírito da coisa. Quer ver um exemplo bacana disso? A gente teve o desastre com a Catedral de Notre Dame agora há pouco, né? E muita gente se compadeceu disso, né? Nossa, como é que uma joia daquela quebrou-se? Não deveria ter acontecido isso. Enquanto várias outras pessoas falaram justo o contrário, do que, não, tem que deixar cair, já passou, não é para gastar dinheiro com aquilo. Mas é bem verdade que a grande maioria entra em defesa daquela joia da história. E uma pergunta que fica com a gente é: por que me importar com um monumento de pedra que tem mais de 800 anos? Por que me importar com um monumento de pedra que não representa mais esteticamente aquilo que a gente acha interessante? Quando eu falo interessante, não é que a Catedral de Notre Dame seja feia ou algo assim. Um dos meus períodos favoritos é o gótico. Mas aquilo é uma aparência estética que não linka mais com a postura que a gente tem perante a vida, né? Mais industrializada, mais minimalista, às vezes sem um teor religioso tão condensado quanto era o da época. Mas uma das respostas que eu trago é o seguinte: aquele monumento de pedra antigo, que às vezes traz valores que não tem mais um link tão paralelo, ou que fale que um link que mostre que nós somos daquela forma ainda, mas aquilo me lembra
um capítulo que foi a vida humana. Aquilo me lembra uma moldura que me ensinou como viver alguma coisa. Então, não se trata de religião ou não, né? Não se trata apenas de estética ou não. Mas aquilo é uma espécie de checkpoint daquelas coisas que a gente já tentou, que deu certo em alguma maneira e errado em outras maneiras, né? É um livro da humanidade se a gente for pensar de uma forma coletivista. Né? Então é uma moldura de ver o mundo, né? Eu peço que vocês fiquem com isso na mente agora, porque muito do argumento que eu vou trazer aqui, muito da postura, dos questionamentos que eu vou trazer, tem muito a ver com essa postura de como se vive a vida e a moldura que eu enxergo as coisas. Porque como eu mencionei, e eu sei que isso é óbvio para todos vocês, né? Somos limitados aos nossos sentidos. Isso prova a nossa, ao mesmo tempo, deficiência, mas também eficiência em criar cultura. E aqui cultura eu estou usando como cultivo de ferramentas, né? O próprio computador, o carro, roupas, machado, celular, copo, tudo isso vai integrar e me ajudar a estender os meus 5 sentidos, tanto pessoalmente como para uma comunidade. E aqui só retificando e reiterando isso que eu abri para vocês, como essa mudança cultural e estética que a história da arte nos apresenta, até como livro da humanidade, né? Como se fosse uma literatura nossa, né? Cada capítulo uma mudança, cada capítulo uma diferença e uma postura de como viver a vida, de como atualizar essa moldura e interpretar as coisas. Seja da época que nós vivíamos na caverna, seja dos egípcios que tinham esse culto aos deuses, um culto à própria imagem deles, né? Dessa perfeição eterna, né? Tudo neles era para cultivar o eterno. Nunca a mudança, sempre esse estado de, como é que eu posso botar? De não mudança mesmo, né? Isso que passa o eterno, uma vida dedicada à morte no sentido de retornar à vida dos deuses, ou um período mais neoclássico, que é aquela imagem que eu boto aqui à esquerda e à direita, né? Percebam que a moça que está de perfil, de amarelo, ela lembra muito estátuas gregas antigas. Então, hoje eu percebo, tanto nas aulas online ou com os alunos aqui de forma física, umas discussões quando a gente abre termos estéticos, é, pergunta-se muito o porquê nos tornamos fúteis no sentido com a beleza, a maquiagem, a plástica, a mudança do corpo em si. E uma coisa muito curiosa, porque se descendemos dos gregos, se de alguma forma somos ocidentais, né, temos essa vertente greco-romana desde um passado remoto, sabemos que os gregos cultivavam a harmonia, o corpo e a mente, e é de se esperar que até hoje a gente estivesse nessa esteira do Photoshop. O Photoshop não é uma coisa nova, né? A modificação do corpo, a modificação do mundo através da estética, de jeito nenhum é uma coisa moderna, de jeito nenhum é uma coisa contemporânea. Sempre fomos cultivadores desse contexto através do corpo, através da visão que temos, né? Quando alteramos alguém e botamos no outdoor, nada fazemos de diferente dos escultores que faziam estátuas no período helenístico grego, né? Estátuas belíssimas, músculos, rosto, com um ideal de beleza. Qual que é a diferença? Por que que, ao olharmos uma estátua dessa, a gente a enxerga como obra de arte e um ideal belo, e quando a gente sabe que algo foi photoshopado, consideramos vil e fútil? Qual é a postura que modifica essas coisas? Então, são molduras, né? São alterações que a gente considera ao longo do tempo, essa postura que eu falei de interpretar a vida. Tem um período chamado Barroco, que eu acho que é de conhecimento de todo mundo, porque tem formas bem características, né? É tudo bem rendilhado, é tudo bem profuso, tem várias ornamentações de alto e baixo relevo. É um período bastante suntuoso, é um período que eu considero bastante belo. E a moldura dele de ver o mundo, a estética e o comportamento do homem barroco, vamos botar assim, de ver o mundo, tinha uma espécie de briefing, uma espécie de direção de arte, que era o contraste entre mente e corpo, que era o contraste entre carne e espírito. Por isso que eu trago o barroco aqui para abrir o tema do contraste de arquétipos, né? Apesar de que eu vou mostrar logo logo, arquétipo, essa palavrinha vem de arqué, vem de arcaico, vem de coisas que são muito antigas, de coisas que são primeiras, né? Que permanecem com a gente ainda.
que não importa se eu tenho 13, 20, 30, 60 anos, quando eu vejo essas narrativas, quando eu vejo essas histórias, ela ainda se comunica comigo. Quando eu vejo essas narrativas, ela ainda se comunica comigo, porque a gente vai ver logo logo, tem algo na nossa psique, tem algo no nosso cérebro, no nosso corpo, coração, espírito, chamem como quiserem, que tenta sempre responder e que tenta sempre agregar uma unidade de responder quem eu sou. Porque essa é a maior pergunta que nós temos, né? Não é um bem material, né? É um bem de essência, é um bem da personalidade humana. Isso que nos faz complexos. E o Barroco foi um período movido a esse questionamento. Qual é o contraste correto? A gente é mais espírito ou a gente é mais corpo? O que é importante? E desse contraste absurdo entre essa narrativa que é ou puramente carnal ou puramente espiritual, veio esses ornamentos, essa forma, essas suntuosidades, essas igrejas, mobiliários, com formas expressivas, né? Como se fosse mesmo, sendo poético aqui, uma espécie de hidrante em erupção, um vulcão em erupção. Por isso, formas tão volumosas. Então percebam que há sempre uma resposta à lá abstração, à lá espírito do tempo, para responder e justificar o porquê que essas formas da história ficaram desse jeito, né? Mas uma coisa que eu tenho mencionado é que são modelos de interpretar o mundo e uma das, vamos botar assim, um dos fundamentos humanos é a mudança, né? Um dos fundamentos da vida é a grande mudança. Vivemos ciclos o tempo todo, o dia, a noite, a morte, a vida, as estações, tudo é muita mudança, tanto na frente dos nossos olhos, quanto para o nosso próprio corpo. E por mais que alguns períodos artísticos tenham sido incríveis ou ruins, em certa maneira, eles também mutaram. Eles também mudaram pra caramba. E chegando aí em 1900, 1920, 30, chegando num período chamado modernista, depois, no pós-guerra, muito da nossa concepção de interpretar a vida, o mundo e a nós mesmos mudou pra caramba, né? E um exemplo desse muito abstrato, né? Antes eu falava com o Barroco, nos contrastes, que tinha uma diferenciação e uma luta entre carne e alma. E chegou algum momento que a gente começou a abstrair e trazer contraste entre a abstração total do pensamento e a própria realidade, né? Teve dois artistas que encarnaram ao máximo isso, né? À direita ali é um porta-copos, é do Duchamp, aquele artista super controverso que assinou um urinol, né? Um pinico para alguns. E ele falou assim: o que é mais real do que real? Eu já tenho o real. Agora, o que seria a narrativa do real pra gente? Ah, eu já sei. É pegar literalmente o que está na frente do meu olho e botar num museu. Isso é o mais real do que real. É abstrair, é questionar-se. Aqui eu não defendo se vocês consideram isso interessante, belo ou não. Só digo que chegamos em certos momentos, e até justificando por que é que chegamos a essas narrativas e interpretações, é que no livro da vida e nas histórias que já tivemos, várias das histórias e comportamentos já foram mediadas. Corpo e espírito já foi mediado, a harmonia intelectual já foi mediado, a época medieval já foi mediada. E agora, o que fala da gente? Né? É esse super realismo ou é a abstração total? Por isso desse quadro preto. Claro que é uma narrativa fraca pra caramba, né? É só um quadrado preto. E ele precisa de todo um contexto histórico para fazer sentido, para engatilhar. E usando isso de referência, percebam que quase tudo, se não tudo, nas histórias de arquétipos que a gente tem, desses mitos arcaicos, desses fundamentos de interpretar o comportamento humano, entram em contraste o tempo todo. Né? Toda aquela ideia da jornada do herói, todas as posturas que vemos nos heróis que a gente consome, novela, filme, videogame ou outras mídias que vocês consomem, percebam, há um contraste absurdo entre eles. Porque isso já mostra pra gente, né, dos criadores, dos produtores criativos, desde os xamãs, desde a época das cavernas, eles já entendiam e já tinham percebido certo padrão
que as personalidades são distintas pra caramba. Mas espera, beleza, as personalidades são distintas, eu sei disso. Mas como que um mito funciona, então? Como que um arquétipo consegue comunicar comigo se todo ser humano é tão diferente? Por isso que eu falo, existe sempre um algoritmo, uma forma, uma maneira que sempre chega para todo mundo. E uma dessas formas mais legais são as metáforas e as máximas, né? Tem algumas máximas que já se tornaram clichês e não funcionam, mas tem várias máximas que se tornam ainda pilares de não cometer erros que os antigos já cometeram. Por exemplo, eu trago algumas para vocês, que é uma metáfora e uma história de arquétipos que eu sempre trago nas aulas de História da Arte. Que são as metáforas da visão, que são os arquétipos da visão. Os arquétipos, gente, eles não se encarnam apenas em maneiras de heróis. Eles não se encarnam apenas em histórias de vencer ou não a vida. Os arquétipos vão se encarnar em cores, em animais, em tragédias, em físicos humanos, em objetos. Né? Como tudo para a gente serve de interpretação, como eu mencionei para vocês, a cultura, de alguma forma, é o uso da ferramenta, né? E essa ferramenta pode ser tanto física como mental. Os arquétipos são tão complexos, como eu mencionei, e são tão flexíveis, que eles se encarnam em basicamente qualquer coisa que consiga passar adiante uma moral. E tem uma que eu gosto muito que é sobre a visão. Por que a visão, né? A gente está num cenário, eu não vou dizer atualmente, porque isso sempre foi assim, o cenário da visão, e usando Aristóteles de novo, ele fala que a visão é um dos sentidos que concretiza para a gente o mundo, né? Se vocês pegarem filosofias orientais, filosofias que falam de coisas budistas, até artistas marciais, eles falam que é um engano tu depender tanto da visão, né? Porque ela te torna fraco, tu depende apenas de um sentido e não dos outros. Então a visão aqui vem como esse duplo entre uma verdade e algo trágico. A primeira imagem que eu trago para vocês, ali mais à esquerda, aquela estátua de sal, aquela estátua de pedra, é de um dos contos da Bíblia, né? Dessas narrativas bíblicas, sobre Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, para aqueles que já sabem, ou para aqueles que estão ouvindo agora ou relembrando, é toda essa civilização, essa cidade, que estão tomadas por pecados, por orgias, por violências desmedidas. E essa família acabou-se de mudar-se para lá. E daí Deus fala com essa família e fala, olha, vocês devem se retirar daí agora, porque está na hora de eliminar essa cidade. Isso aqui é a encarnação do pecado, isso aqui não deve mais prevalecer conosco. Então, esse marido pega a esposa, pega as filhas e fala, olha, vão indo na frente, que eu só preciso voltar aqui e pegar uma coisa a mais. Eu não vou me recordar exatamente o que ele vai fazer. Mas o que acontece? Ele sai da cidade, se salva, indica o caminho para a mulher e para a filha, né? As filhas vão e tudo mais. E enquanto estavam indo, a mulher desse cara ficou tão curiosa, porque tu pensa só, Deus se comunicou contigo e fala que vai eliminar a cidade, né? Como ele vai eliminar? Vai te bater uma curiosidade, vai te bater um interesse em saber como Deus age, como Deus vai eliminar todo um pecado daquele, né? E Deus fala, a única coisa que vocês não devem fazer é olhar para trás. Não olhem para trás. Eu vou eliminar tudo aquilo com uma chuva de fogo e etc. O que acontece? Ela se torna muito impelida, muito curiosa por causa desse fundamento da visão que eu falei, olha para trás e se torna uma estátua de sal, uma estátua de pedra. Antes de eu dar a metáfora de todos, eu vou contar um por um. E depois a gente tem um arquétipo que é mais popular, que é mais de conhecimento de todos, que é essa ambição pela vaidade, né? Essa ambição narcísica do eu, dessa vaidade, arrogância que a gente tem, né? O mito de Narciso é um dos mais clássicos, né? Que a gente sempre ouve, porque essa vaidade está com a gente o tempo todo, né? Tipo, se considerar arrogante, se considerar superior ao outro. E a história do Narciso é o seguinte: ele era um garoto belo, inteligente e tudo mais, e recusava todas as mulheres ali que tentavam namorar, casar, etc. E ele recusava todas elas, não achava nenhuma delas interessante ou à altura dele. E uma dessas mulheres que foi recusada reza para Afrodite e fala assim, ó, nossa, eu queria muito esse rapaz, por que ele não me aceita?
E daí Afrodite fala, ele não vai te aceitar, mas eu vou dar um jeito nisso. Afrodite, então, chamam de seus Cupidos, né? Cupidos são filhos de Afrodite, para a mitologia grega. E o Cupido flecha ele mesmo. E a ideia é que quando tu é flechado pelo Cupido, a primeira coisa que tu vê, tu se apaixona. E, né, ele, super vaidoso, super arrogante, a primeira coisa que ele vê é ele mesmo espelhado no rio e acaba por desejar a si mesmo e se afoga na própria imagem e acaba falecendo por causa da vaidade, por causa da visão e do desejo que ele tinha por si mesmo. O terceiro mito envolvendo a visão, a gente tem um dos que eu gosto mais, que é Orfeu. E Ariadne, é isso? Será que eu estou enganado? Orfeu e Ariadne? Orfeu é um músico, né? O poeta com a lira e tudo mais. Mas basicamente no dia de seu casamento com a sua esposa, ela é picada por uma serpente e morta, né? É o dia mais feliz da vida deles. E ela é tirada dos braços do marido e vai para o Tártaro, né? Que é aquele inferno grego do Hades e tudo mais. E Orfeu não aceita esse destino. Ele, como assim? Acabei de perder a pessoa que eu mais amo? Não faz sentido, não quero isso. Então, ele faz o seu caminho até o Hades, né? Vai lá na frente do Hades e fala, olha, eu preciso da minha esposa de volta. E o Hades, tipo, por que eu faria isso, cara? Por que eu te renderia uma alma que é do meu reino? Aí Orfeu tira sua lira, toca uma bela música, entorpece Cerberus, todas as almas olham para ele, o próprio Hades se sente comovido e fala, não, tal beleza de tal amor me convence, né? Todos esses mitos gregos mostram muito da virtude que os heróis têm, né, através da arte. Lembrando que arte para os gregos, né, se traduz como tecne, técnica, cultura, ferramenta, né? A música serve como uma ferramenta ali para ele, mostra uma das suas habilidades, convence esse deus sombrio a devolver a alma da sua esposa. Só que ele fala o seguinte: não, tudo bem, você conquistou a alma dela de volta, mas tu tem que sair daqui do meu reino sem olhar para trás. Tu não vai olhar para mais nada, tu vai seguir apenas o teu caminho de volta para a luz e não vai olhar para trás. Orfeu é um cara super determinado, é um herói à sua própria maneira e segue caminho. Vai, atravessa o Tártaro inteiro, não olha para trás, passa por vários estágios que tem o inferno grego e tudo mais. E quando ele finalmente está vendo a luz de saída, a luz no final do túnel, como ele é um humano, né, isso mostra muitas nossas falhas também, que sempre vamos falar aqui e ali, ele resolve dar uma espiadinha para trás, para ver se a alma da sua amada realmente estava indo atrás, porque até então ele confiou no Hades, né? Ele falou, não, vou seguir o que esse cara está falando. E quando ele olha assim de revesguelho, né, de canto de olho, vê a presença da sua amada e se alegra. Só que no momento que ele faz isso, ela é tragada de volta, né, até os confins do inferno, e ele fica sem ela. Uma tragédia pior acontece porque ele é pego também, ele é aprisionado e fica morador do próprio inferno também, por causa dessa curiosidade, por não confiar na palavra de um Deus, seja ele maléfico ou não. O quarto mito que a gente tem envolvendo o olhar é o do Édipo Rei, né? O do Édipo é um dos mais também tradicionais para a cultura de quem estuda a tragédia, o clímax, o grande mudança do plot twist que a gente está acostumado pra caramba no cinema, que é o seguinte: os gregos têm essa visão de mundo que é a do cosmos, né? Que é tudo no seu lugar, são engrenagens, tudo serve a um destino mais ou menos programado. E os pais do Édipo, quando ele era criança, levam ele ao oráculo, né? E perguntam, então, o que vai ser do nosso filho? Ele vai ter grandes destinos? Coisas boas vão acontecer com ele? E daí o oráculo fala, então, na verdade, ele vai crescer e vai matar vocês. Daí os pais ficam tipo, quê? Como assim? Ele está destinado a matar o pai e desposar a mãe, né? Casar-se com a própria mãe. E daí os pais aterrorizados, né? Seguindo esse costume grego, livram-se do filho. Furam os pés dele e amarram ele de ponta cabeça numa árvore fora da cidade. Tanto que essa palavra Édipo é de tradução de pés inchados, eu acho. Ou pés sangrentos, algo assim. E deixam um filho para morrer pendurado de ponta cabeça. Eles não querem um filho que vai criar um destino trágico como esse.
Ok, Édipo está prestes a morrer, um casal que passa distante olha esse menino pendurado e salva ele. Levam para criar o Édipo. E quando o Édipo cresce, esses pais falam, olha, Édipo, você não é nosso filho. A gente te encontrou abandonado. O Édipo muito tristonho, né? Tipo, é um choque ouvir uma coisa dessa. Vai também até um oráculo e pergunta, tá, por que eu fui abandonado? Qual é o meu destino? E o oráculo repete, olha, você está destinado a matar o seu pai e desposar sua mãe. Ele, tá, tu acha que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu não quero fazer isso. E ele toma um caminho contrário, né? Mas é sempre o tradicional, né? Quando tu escuta que tu vai fazer tal coisa, tu vai agir de determinado jeito a cumprir aquilo, né? Sempre bem bizarro. Até que no caminho de volta, né, ouvindo essa predisposição do seu destino, ele vê uma carroça, vindo uma carroça real, vamos dizer assim, que passa no seu caminho, o Édipo era meio esquentado, arruma briga com quem estava carregando essa pessoa na carroça, bate nessas pessoas, e o homem que sai da carroça vai tirar, né? Tipo, pô, por que você está batendo nos meus súditos, não sei o quê? O Édipo acaba por matar esse homem, né, nesse momento de raiva, de violência, mata quase todo mundo que estava ali na porrada, então imagina a força desse cara. E muito bem, quando ele mata esse cara, ele descobre que ele era rei de um reino muito próximo e que agora o trono estava vago. E ele vai se candidatar, por que não? Né? A gente sabe que esses mitos antigos carregam várias contradições. Né? Pô, tu acabou de matar o rei, agora tu vai tentar o cargo dele, mas tudo bem. Chegando lá, se dá muito bem com a rainha, vira esposo dela e acaba por descobrir mais tarde que quem ele tinha batido e matado na carroça era o próprio pai e quem ele desposou no final era a própria mãe. E como todo mito grego de alguma forma traz o que a gente chama desse clímax, né, dessa grande explosão de algum sentimento, ele arranca os próprios olhos, né? Ele acaba por se privar de um dos sentidos mais sensuais que a gente tem, né? Sensuais que eu falo sensoriais, que provam que o mundo tá ali e ele acaba por cegar a si mesmo. E o último mito que eu acho que a gente reconhece de cara, que é o mito da Medusa, né? Que é esse ser de cabelos de serpente que petrifica as pessoas ao olhar para ela, né? Percebam que esse assunto da visão, esse mito da visão, ele é tão forte que ele aparece em várias camadas diferentes, com vários temas diferentes. No amor, no desejo próprio, na curiosidade, e até como algo que nos petrifica, como algo obsessivo, né? Todas essas metáforas da visão trazem alguma moral por detrás, né? Elas se encarnam de uma forma lúdica, de uma forma a juntar os vários símbolos que a gente tem na natureza, mas no final querem passar adiante alguma coisa que se conecta a todos nós, né? Gente, estão me escutando bem? Tá tudo ok até aqui? Deixem aí o seu comentário, por gentileza. Show de bola. Eu abri tudo isso, gente, para mostrar para vocês o quanto uma coisa é muito que impera na cultura ocidental, que impera para a gente que está desse lado aqui do planeta, que é o logos, né? Não é o logos de assinatura visual, mas é o logos como tradução daquilo que é pensamento e razão. Né? Tem um professor que me falha agora na memória o nome dele, que ele fala que nós somos uma sociedade muito logocêntrica. Nós somos apaixonados pelo pensamento, pela razão, pela lógica, num sentido contextual, de contar histórias mesmo, de tu ser feliz dentro de um contexto. Nem tão material, mas tu saber que tu tá dentro de uma narrativa, que tu faz aquilo que tá na moda, que tu segue as pessoas que dizem as coisas que tu gosta de ouvir. Então percebam que nós somos muito logocêntricos, né? E o logo para os gregos, essa palavra logo, né, que a gente usa hoje no cenário de design, marketing e tal, a tradução de logo é palavra, é voz, como eu menciono ali, né? Designa linguagem. Por isso que tem a palavra logic, né? A linguagem é muito lógica, uma coisa atrás da outra, para que vocês entendam o que eu estou falando. Por isso que quando a gente ouve esses mitos, essas metáforas, a gente fica, tipo, de alguma forma mexido, porque percebam, isso já está no nosso próprio core, né? Está na nossa própria essência de julgar aquilo que eu falei no início, a moldura que a gente interpreta o mundo, né?
Como eu já mencionei antes, o arquétipo é esse modelo original, essa coisa prévia, né, que está encarnada nos personagens. E a gente vê eles mais como personagens, como pessoas, como heróis, como corpos, vamos botar assim, porque nós somos egocêntricos no sentido do ego, né, de interpretar o mundo à nossa maneira. Porque é assim que funciona, nós somos individuais, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Wilhelm Flusser, que fala que nós somos solitários de alguma forma, sem a linguagem, né? Somos um corpo, um cérebro solitário, e por isso que a gente tem esse desejo de comunidade, de entender o outro, de conversar, de debater, justamente para dar mais fundamento e pesquisa daquilo que vale a pena ser vivido, como eu mencionei anteriormente, né? Por isso que os arquétipos que nos interessam mais são aqueles que são encarnados em pessoas, em heróis, em desbravadores e, sei lá, vários outros tipos de posturas que a gente tem perante a vida. E para aqueles que têm interesse bastante teórico nisso, que gostam de ler, a gente encontra dois livros que são bastante legais de ler, que é O Homem e os Seus Símbolos, do psicólogo Carl Jung, que não é só dele, tem vários outros pesquisadores que eram discípulos dele, vamos dizer assim. O Homem e os Seus Símbolos é uma leitura um pouco mais fácil, ela não é tão fácil, tem algumas coisas complexas, afinal ela está dentro da disciplina da psicologia e tudo mais. E outro livro que eu acho que já é de conhecimento de todos vocês, que é do Joseph Campbell, que é O Herói de Mil Faces ou O Monomito. São todos muito legais de ler, com uma variedade absurda de exemplos que servem a todos nós. Que daria todo um curso, na verdade. Dois tópicos para a gente dar continuidade nisso aqui. Que eu vi mais recentemente também, conversando com um colega meu que abriu um cinema aqui mais recentemente. Que a gente estava discutindo e a gente chegou no seguinte: evoluir é corresponder a um modelo que existe de você no mundo das ideias. Né? Pensem bem, a gente sempre idealizou as coisas, né? A gente sempre pensa aquilo que tu quer que seja de melhor. Quando tu consegue uma entrevista de emprego, quando tu consegue um encontro, quando tu vai fazer uma nova amizade, quando tu vai viajar, tu faz modelos ideais de tudo isso pro dia seguinte. Eu gostaria que fosse assim, ou vai ser de certa forma. E tu se alegra de uma forma como se aquilo ali já tivesse acontecido, né? A tua própria antecipação do evento para ti já é um absurdamente divertido e legal, tu fica eufórico. Por isso que no platonismo, né, a filosofia de Platão tem essa ideia do mundo das ideias, né? E o arquétipo nada mais seria, aqui eu estou pegando várias escolas filosóficas para ir linkando, né? Escolas psicológicas e maneira de interpretar o mundo para ficar logocêntrico aqui, né? Para fazer sentido e lógica. E esses arquétipos para a gente fazem parte de uma expectativa. Por isso que nós somos arquétipos também, né? Por isso que nós servimos de exemplo, às vezes, para as pessoas, para o filho, para a família, no emprego, para a humanidade, né? Se for uma pessoa absurdamente incrível. Então, os arquétipos, eles são menos essa ideia do mito, essa coisa que a gente olha apenas como mitologia, apenas como narrativa, mas se torna algo muito intrínseco da maneira que a gente pensa e da maneira que a gente enxerga o mundo. E como eu já havia mencionado, as ferramentas, que é o que eu gosto de chamar de cultura, né? Porque a gente modifica o mundo através da ferramenta, né? Até por isso que eu gosto de botar esse fotógrafo, né? Que na frente dos olhos dele tem uma máquina fotográfica que se assemelha com os próprios olhos. E percebam, sempre olhamos o mundo, não vou generalizar tanto, mas costumamos rastrear e interpretar o mundo através de uma ferramenta da visão de mundo atual, né? Que hoje a gente pode dizer que é o smartphone, o celular, aquelas fotos que vê ou dentro de um museu sentado do lado, não está aproveitando a realidade, não está aproveitando o momento. Se pensar e for bastante, e talvez a gente nunca o faça, pelo método político, pelo método estético, da moda e do comportamento. Só que também, sendo honesto, uma vez que tu descobre que tu vê o mundo através da ferramenta, pelo menos fica mais fácil e menos ambíguo escolher a visão de mundo que melhor se encaixa
para a tua verdade, para que a tua verdade encontre esse ideal que seja melhor para todo mundo. Claro que é um papo idealista também, querendo ou não. E tem uma ferramenta que eu uso bastante, que eu adoro, que é a pirâmide de Maslow, que é a nossa pirâmide de necessidade básica, né? Todo mundo sabe como isso funciona. Por mais que você nunca tenha ouvido falar dessa pirâmide de necessidades, tu sabe que quando tu tá com dor de cabeça, fome, chateado, tu não faz certas coisas mais intelectuais, tu não tá de bom humor, tu não faz coisas que exigem predisposição e energia, justamente porque algo básico está afetando o teu corpo. Né? O nosso corpo é o nosso veículo, né? Mente e corpo são uma coisa só. Eu preciso de uma das minhas ferramentas da vida funcionando para que eu consiga atingir as outras. E eu escrevi ali, ó, lá em cima. Quando se fala em necessidades, se fala apenas do básico. E quando eu falo isso é o seguinte, tem muita discussão entre qual seria a mídia mais inteligente ou qual seria a mídia que realiza melhor o debate dessas estimativas que a gente faz, né? Aquela clássica, né? O que é melhor, o livro ou o filme? Escutar música ou ler? Assistir uma palestra ou eu mesmo escrever as minhas ideias? O que comunica melhor comigo? A ideia é o seguinte, como nós somos reféns de necessidades físicas, mentais e espirituais, dependendo da mídia, ela se encaixa mais para baixo ou mais para cima, com aquilo que eu espero e com aquilo que eu tenho ao que eu enxergo ao meu redor. E uma coisa muito curiosa, porque eu gosto de abrir essas polêmicas, por quê? Eu tenho uma turma dentro do design de interiores. Design de interiores está muito focado em mundo da decoração, qual é a cor da tendência, o móvel do momento, aquilo que é mais caro, aquilo que comunica, essa diferença entre valor monetário e simbólico, né? Em algum momento um pallet para botar aqueles arroz de atacadão era só pallet, era só base que tá lá de madeira para ficar no chão. Mas quando muda a narrativa, o pallet agora é um negócio chique, né? Passa uma sofisticação, bota um pallet com as almofadas, né? Agora ele passa que eu sou super interessado em modas e estéticas mais rústicas. Então percebam que o que altera o consumo da gente na nossa vida é só narrativo. Madeira sempre foi madeira e pallet sempre foi pallet. Só porque muda-se aquilo que é de necessidade mental, narrativa ou física, muda-se os valores das coisas. Então, eu peço que quem não tinha conhecimento da pirâmide de Maslow, dê uma olhada nela, eu trago aqui ela apenas como uma curiosidade, vou encaixá-la em alguns argumentos mais para frente, mas dê uma olhadinha depois, dê uma lida no artigo aqui e ali, porque isso aqui aumenta pra caramba a nossa percepção e eu vou dizer degustação de narrativas. Por quê? Olha só. Todo mundo sabe que a gente saiu de cavernas ou de alguma forma de coisas parecidas com cavernas e chamamos esses primeiros homens e mulheres de primitivos, né? E essa palavra primitivo vem de primevo, de primeiro, um tribalismo errado, né? O que é muito curioso, gente. Do exato momento que a gente pintou bisões, cavalos, bois na parede, há muitos milhares de anos atrás, já prova pra gente que nós não mudamos em absolutamente nada. O ato de ver televisão, cinema, qualquer coisa que encarne uma imagem, nada mais é do que uma continuação da esteira do que o primeiro homem fez, que era olhar para a natureza, olhar o que tinha na frente do seu olho e traduzir num certo contexto, né? Fazer uma interpretação. Quando eu falo interpretação, não é nem mudar a natureza, porque como eu falei para vocês, nós não enxergamos a natureza na sua totalidade, porque os nossos 5 sentidos não dão conta. Então a arte vem como um sentido novo, inclusive, para ajudar a rastrear aquilo que eu não estou entendendo. E uma das primeiras tentativas de rastreio foi muito bela, porque quando eles pintavam os animais na parede, mostra pra gente que, eles não viam os animais da natureza como apenas base de alimentação. Por isso que eu mostrei a pirâmide de necessidades, né? Alimentar-se está lá na base, né? Fome. Fome eu me torno um bruto, eu fico descontrolado, né? A gente não pensa direito. Mas mostra pra gente que no ato de pintar esses
animais de forma grande, belos, dispostos, uma certa hierarquia de poder, eles mais não só como carne, alimento. Não, não. Eles viam como algo mais alto que representava uma hierarquia, um companheirismo, até um ritual mágico, que essa era a ideia, né? Vários antropólogos e historiadores falam que pintavam os animais na parede como uma espécie de tentar agarrar a alma desse animal antes de lutar com ele, para preservá-la, para, como é que eu posso dizer, honrá-la. Olha isso, né? Nós não somos tão mínimos assim ao ponto só de reproduzir ou reproduzir. Há sempre um pensamento por detrás de tentar compreender o todo. E é curioso, por quê? O drama, o teatro, a interpretação, tanto dentro do palco do teatro ou atrás de uma câmera, e aqui sendo um pouco poético, nós sermos atores sociais, porque sabemos, né? Vocês são um, né? Somos um quando vamos trabalhar, somos outro quando estamos em casa, somos outro com os nossos melhores amigos, ou com colegas recentes, ou dentro dos nossos relacionamentos afetivos. Nós nos transformamos muito, porque o outro me faz transformar, né? Ele reage ao que eu faço e eu reajo, e a gente tem dinâmicas. E tem um termo que eu gosto muito, que é o fórum dramático, que dependendo de onde a gente está, estamos atuando, estamos dramatizando num fórum diferente. E para não ser muito longe, dentro da própria casa, na sala de estar, no banheiro, no quarto, na entrada, atuamos, e a nossa própria casa também tem cenários teatrais diferentes para a gente agir de forma diferente. Aqui você não pode botar o pé na cadeira, ali tu pode. Aqui tu pode deitar no chão, ali não. Aqui tu pode estender o lençol, ali não. Então a gente tem regras dramáticas, teatrais, para nos atuarmos de formas mais ou menos lógicas do que a gente prevê. Por que a gente age assim, né? Bom, tem algumas questões. Primeiro, como seres humanos e como seres de linguagem, até lógicas, né? Quando eu falo lógico, não é porque a gente não tem momentos de abstração, momentos subjetivos, não é nada disso. É porque nós não gostamos de ambiguidade o tempo todo. Nós não gostamos de não saber o que está acontecendo o tempo todo. E a gente adora história, pode ser ela história literalmente pelaquilo que já aconteceu, história pelaquilo que já aconteceu, ou uma narrativa lúdica, ou uma ficção. Porque história é a unidade mais simples de informação útil. Eu posso aprender através, seja lá do que for, tanto com Napoleão, quanto com Harry Potter, quanto com qualquer personagem de videogame, porque eu sempre vou extrair uma informação útil desse drama que eu mencionei para vocês. Porque a gente está sempre se questionando. Eu devo falar algo agora ou depois? É isso que eu falo ou é aquilo? É agora que eu levanto a mão? É agora que eu grito? É agora que eu me declaro? A gente sempre está pisando em falso, aqui e ali nos relacionamentos, quando eu falo relacionamento de todos os tipos, e também nas atuações que a gente faz quando entra num local, porque essas histórias me dão como eu devo me importar. E a ficção foi escrita por uma pessoa e nos afeta tanto porque carrega alguma unidade de verdade. Tipo, por mínima que seja. Não importa que tem dragões voando ou raios sendo disparados. As conversas que tem, as metáforas que carregam essas histórias, me dão pelo menos um pedacinho de informação útil. Mas, de novo, por que tão atraentes? É disso que eu estou falando, né? É uma pergunta que vem lá do início que eu abri, né? Como me portar no mundo? Do que é feito o mundo? Como me comportar? Né? E uma das respostas simples é, sim, claro que é legal pra caramba jogar videogame, claro que é legal pra caramba sentar na sala escura e ver um filme e me impressionar com as atuações, com as cores, com tudo que está lá acontecendo, aquilo me choca, são sensações, né? Somos seres sensórios. Mas, de novo, para tudo aquilo que vai para o inconsciente, tá me dando uma fatia a mais, por isso que eu mencionei antes dos Homens da Caverna, esse sentido a mais de interpretar o mundo. E tu vai pensar no final desse filme, dessa narrativa. Me serviu? Não, eu já sabia daquilo, né? Ou me serviu? Sim, vai mais um pedaço pro meu catálogo de
esquadrinhar e de me comportar perante o mundo e também melhorar as escolhas que eu vou fazer daqui em diante. Tem uma citação do Shakespeare, que ela é até bastante conhecida, mas que vale a pena ser mencionada, né? Que é o seguinte: o mundo inteiro é um palco, diz ele, e todos os homens e mulheres não passam de meros atores, eles entram e saem de cena, e cada um no seu tempo representa diversos papéis. E agora esse é o legal do arquétipo, né? Que eu tenho deixado ele meio genérico aqui. O legal do arquétipo é o seguinte: a gente vê e viu vários tipos de comportamentos dos heróis que a gente está acostumado a consumir na cultura, né? Quando eu falo cultura, pode ser tanto um político quanto um herói criado fake, de mentira, ficcional, lúdico, ou pode ser algum mito que nós carregamos desde então. Na realidade, o que é que eles representam e o que isso tem a ver com esses diversos papéis que, inclusive, o Shakespeare traz para a gente? Como eu mencionei, vivemos uma espécie de teatro, seja ele no próprio teatro, ou seja ele entre nós mesmos. Deixa em aberto aqui isso que eu trouxe, dessa pergunta que o Shakespeare abre para a gente. Eu já vou trazer essa resposta. E tem uns tópicos legais que a gente deve trazer aqui, que é o seguinte: não há diferença alguma entre entender histórias e descobrir como se dá bem no mundo. Que foi o argumento que eu já abri antes, né? Tipo, do porquê dessa, vamos botar assim, simpatia em ler aquilo que a gente tem certeza que não existe. Porque ela sempre me dá um algoritmo, uma unidade daquilo que funciona para alcançar aquilo que eu mencionei antes, desse mundo ideal, desses projetos que a gente cria e assim por diante. Tem um filme que eu quero fazer uma análise bem curta aqui agora, que até entrou pro Oscar do ano passado, Oscar desse ano, mas o filme é lançado ano passado, que é o The Ballad of Buster Scruggs, dos irmãos Coen. Não sei se alguém teve a chance de assistir. O que é legal desse filme? Ele é um compilado de contos, ele é um compilado de histórias com arquétipos bem fortes, são histórias até bem tradicionais da cultura americana, coisas até bem didáticas, que todas essas histórias falam sobre a mesma coisa, só que de pontos emocionais distintos, que é a morte, né, que é a grande pergunta, né? Para onde vamos? O que acontece depois da morte? Né, que é aquele clássico que a gente sabe, né? Desde o nosso nascimento, diferente de vários animais aí, já temos noção de que vamos morrer.
Gente, tudo bem? Caiu a transmissão, não? Oi, gente, me escutam? Caiu a transmissão? Tá. Me deem uma lembrança rapidinho da onde que eu parei, porque aqui caiu. Aonde parou para vocês a transmissão? Só para eu saber. Eu só falei do filme, né? Mais nada, né? Então acho que a gente consegue continuar daqui, então. Bom, retomando rapidamente, então, até para voltar ao que a gente estava comentando, esse filme The Ballad of Buster Scruggs, né, que é dos irmãos Coen, que tem no Netflix, inclusive, ele serve bastante como uma referência desses arquétipos, dessas narrativas que conversam com todos nós, né, que é mais universal, vamos botar dessa forma. Esse último conto, eu falei para vocês, todas as narrativas desse filme falam da mesma coisa, que é a morte, que é essa transição, que é tipo esse grande mistério que a gente chama de morte, né? E é muito curioso, porque desde os mitos que a gente já está acostumado, né, que tem esse barqueiro, o Caronte, né, que nos leva de um lado ao outro da vida para dentro do inferno, a gente tem essa ideia da passagem, da transição, de um certo guia que tem um conhecimento sobre isso. Então, observe o quão engraçado isso é, né? A gente sabe, a gente não tem ideia do que acontece depois, ou se acontece algo, ou se só acaba, né? Mas a gente sempre encarna essas dúvidas, a gente sempre encarna esses questionamentos numa figura humana, né? Como se alguém tivesse o conhecimento, como se a gente conseguisse alcançar, né? E esse arquétipo vem como uma espécie de esperança e vem como uma espécie de degrau do autoconhecimento. Por isso que a gente tem essa ideia do sempre alguém ser o guia para outro mundo, né? Por que raios tem que existir uma personificação da morte? Por que raios tem que ter uma corporificação da morte? Como eu mencionei, né? Somos limitados no nosso conhecimento do mundo e em como sentimos e aprendemos o mundo. Então a gente cria uma figura para servir de tradução e pensamento sobre uma das maiores abstrações que existem, que é vida e morte. E falando mais esteticamente, esse filme é muito legal porque ele de forma, eu não vou dizer caricata, mas bastante icônica, bastante sensorial, bastante narrativa, nesse último conto, que basicamente é três pessoas que não sabem que morreram. Sou obrigado a dar um pequeno spoiler, mas a conversação entre elas é maravilhosa, é um texto super maduro, é animal, verdade. E é muito legal porque esse conto ele abre com esse pôr do sol, né? E é muito curioso porque o próprio sol, o círculo, e como eu mencionei, a transição, essa circularidade, ela já é arquetípica para a gente, porque tudo que a gente vive é meio que circular, nesse vai e volta, né? Não à toa o movimento que o próprio planeta faz é circular, por isso que enxergamos as coisas assim, e nós também somos circulares, né? Nas próprias palavras do Jung, que é um dos maiores pensadores dessa ideia do arquétipo, a própria saída do, como é que ele fala? A saída do escuro do túmulo e a entrada no escuro, desculpa, a saída do escuro do útero e a entrada no escuro do túmulo, né? É uma coisa bastante impactante pra gente, mas é bem verdade que sabemos que as coisas funcionam assim. E é curioso porque todo conto é permeado por essa estética que conta que está saindo essa luz mais quente, essa ideia de vida. Por mais que a luz do próprio pôr do sol já seja um indicativo bastante forte para a gente, como habitantes dessa terra, que o que predispõe à noite é essa luz de pôr do sol, né? Esse amarelo
queimado, e percebam nessas pequenas thumbnails que eu botei, nesse pequeno mapa de cores, que a gente sai desse calor até esse azul, esse arroxeado, que pra gente tem um tom místico pra caramba. Inclusive amanhã a Lorena vai falar bastante sobre essa mediação que a cor e as interpretações pessoais que a gente tem desse arquétipo que a cor já traz pra gente com uma narrativa super forte. Muito bem. A gente se questiona, né? Tá, de onde vêm os arquétipos, né? Quem que viu isso? Quem que registrou? Quem foi o primeiro? A gente ainda está estudando essas coisas. Alguns poucos seletos, alguns poucos pesquisadores, os malucos interessados gastaram não, né? Fica pessimista. Utilizaram a sua vida como vocação de estudo daquilo que eles perceberam que tinha um padrão nas histórias que a gente contava, né? O Joseph Campbell é uma dessas colunas, o Jung também, mas tem outro cara que eu gostaria de mencionar aqui, que é comum entre os psicólogos americanos, antropólogos, fazer essa espécie de carreira indo em tribos e ficando lá, né, estudando o comportamento delas, para fazer uma comparação, um contraste entre aquilo que tribos e homem civilizado têm em comum e de diferente. E tem uma dessas que é bem legal, que é o seguinte, olha só. Uma tribo de índios norte-americanos, os Winnebagoes, possuem uma lenda de 4 etapas, distintas da evolução do herói e do ciclo da maturidade da humanidade. Nessas histórias, publicadas em 48 sobre o título Ciclo Heróico dos Winnebagoes, pode-se notar a progressão do mito desde o conceito mais primitivo do herói até o mais elaborado. E vocês vão ver que isso está com a gente e nas coisas que a gente consome, seja da mais alta arte ou das mídias mais populares e mais simplórias. Esse Dr. Radan, ou Radin, que foi esse pesquisador, constatou 4 ciclos distintos na evolução do mito, que a gente pode chamar, que ele chamou, né? Aliás, o que a tribo dos Inimagos chama de Trickster, Hari, Redhorn e Twin. E percebeu claramente o significado psicológico dessa evolução quando disse: representa os esforços que fazemos todos para cuidarmos dos problemas do nosso próprio crescimento, ajudados pela ilusão de uma ficção eterna. Olha só que curioso, isso aqui bota em xeque crenças, pensamentos, é um negócio que abre discussões, polêmicas, às vezes a gente fica até bastante irritado com essas coisas, mas é bem verdade que sabemos que funcionam de alguma forma desse jeito. Somos preocupados com o nosso crescimento, né? O que é muito curioso, e todos nós que somos dessa geração, que estamos vivos agora, daqueles que têm entre 25 e 35 anos, que passam daquele momento de ser um jovem adulto a um adulto, que a gente fala, mas não mudou nada, eu ainda me comporto basicamente de um jeito que eu me comportava antes. E é curioso, porque em algum ciclo biológico, quando a gente deixa de ser bebê, criança, pré-adolescente, adolescente e jovem adulto, sentimos transformações que são bastante biológicas, só que quando vai para o aspecto da maturidade, de escolhas adultas, de escolhas corretas, morais, começa a vir aquilo que é uma discussão, né? O que a sociedade cobra de mim, o que as pessoas esperam de mim e melhor, o que eu espero de mim, ou aliás, eu espero alguma coisa de mim, né? E a gente pode acabar ficando estagnado e com aquela esperança que nunca se completa, ou a gente vai trilhar um caminho que a gente nunca sabe se está certo. Por isso esse esforço dessa ficção eterna de me ajudar a contar qual seria o próximo passo de maturidade, que histórias são interessantes para mim. Percebam se vocês consomem o mesmo gênero de história desde quando são crianças, ou se já mudou. Mudou o gênero, o tipo de ator, o tipo de coisa que vocês buscam para responder aquilo que são suas dúvidas do seu momento de vida atual? Eu quero abrir com os 2 primeiros, então, que é o ciclo Trickster, que é o mais primitivo. Em resumo, Trickster é um personagem dominado por seus apetites, tem a mentalidade de uma criança, sem outro propósito senão o de satisfazer suas necessidades mais elementares. Ele é cruel, cínico e sensível. E depois desse ciclo a gente entra no Hari, que seria a lebre mais tradicionalmente. Mas, tal como o Trickster, muitas vezes representado pelos índios americanos como um coiote, aparece inicialmente como um animal,
não tendo ainda alcançado a plenitude da estatura humana, surge, no entanto, como um fundador de cultura, algo transformador. Eu já vou mostrar alguns exemplos, mas o que é muito legal e a gente vai se deparar é que o trickster, como eu mencionei, né, para essa tribo e para esse psicólogo e esse antropólogo, ele fala o seguinte: o desejo pelo arquétipo, o desejo pela história é para dar conta da minha própria maturidade, da minha própria transformação. Então o trickster e o Harry costumam vir junto porque a gente mantém com a gente, ao mesmo tempo, esses desejos cruéis, insensíveis para necessidades básicas, mas ao mesmo tempo a gente também sabe que a gente quer algo mais, quer algo maior, quer algo universal, quer algo moral. Por isso essas coisas vêm juntos como uma espécie de yin-yang. E um dos exemplos que eu achei assim mais na cara, para até a gente abrir uma discussão, que a gente vê que é até literal, se for pegar pelos Utopia ali, o Nick Wilde e a George Hobbes, né? O coiote, ele vem com a ideia de ser o trickster, né? Tanto que a gente já está acostumado com essa ideia de que gatos, raposas e coiotes têm uma aparência, uma personalidade brincalhona, egoísta, de desejos muito próprios, tanto que tem um monte de meme com gato, né, de ser super egoísta, justamente porque nesses animais encarna-se essa ideia do trickster, do ladrão, do brincalhão, e junto da coelha ali, que é a lebre, seria essa transição do motivado por coisas egoístas a querer uma transformação cultural. E a gente vê a mesma coisa no Han Solo, no Chewbacca, né? O Chewbacca é a parte mais animal, justamente porque ele é um animal, né? Ele é uma espécie de lobisomem. Percebam que a própria cultura dele, a arma que é representada para ele, lembra uma besta, né? Um arco e flecha, é um negócio bastante tribal. Enquanto que a gente sabe que o Han Solo é essa distinção entre um cara super rebelde, mas que busca algo mais, quer acreditar no amor da Leia, quer acreditar que os Jedi existem, quer acreditar que ele luta por política. É sempre uma transição. E o legal é que quando a gente vê essas duplas de personagens ou grupos de personagens inteiros em filmes, peguem, por exemplo, o Batman e o Coringa, peguem os personagens de Friends, peguem os personagens de How I Met Your Mother, apesar de ser um grupo grande ou de pessoas distintas, percebam isso. A gente sempre se relaciona com personagens distintos da mesma série que a gente gosta. Teve um momento que tu era apaixonado pela ideia do Batman. Em outro, tu gosta bem mais do Coringa. Porque aquilo, às vezes, ou fala de uma contradição que tu observou na vida, ou de algo que espelha aquilo que tu acha mais coerente. Porque depende do estágio de maturidade que tu tá agora. E mostra pra gente que, na verdade, esses personagens não são distintos. Eles são todos um. Todos representam a mesma coisa, uma transição. O Han Solo e o Chewbacca, eles funcionam como dupla porque eles são sempre a transição daquilo que tu sente, em querer ser rebelde ou querer ser alguém melhor. Eu gosto muito do Louis e do Lestat, do Entrevista com o Vampiro, porque o Lestat é sempre essa parte super vingativa, violenta, super egoísta, ao mesmo tempo infantil, que só quer o que quer, e o Louis não. Ele já é a transição de abandonar o seu lado vampiro, no sentido de deixa o animal lá e eu quero me tornar mais civilizado. O Baltier e a Fran, do Final Fantasy XII, a mesma coisa. Ambos atuam como ladrões, como mercenários, fazem essa transição entre a rebeldia e conformar-se a um tipo de política. Então, esses aqui seriam os mais fáceis da gente interpretar, justamente porque, para a gente, como ser humano, é mais difícil de sair de uma ideia de egoísmo. Tanto que, para aqueles que se interessam em escrever personagens ou montar ideias de personagens, acabamos escolhendo personagens que são, às vezes, mais selvagens e com uma transição não muito clara entre um bárbaro e um pensador, porque o último ciclo de transição dos arquétipos é tornarmos cientes de absolutamente todo esse eu. E como poucos de nós saímos dessa transição super egoísta, infantil num quesito arrogante, dos nossos próprios apetites, é muito difícil representar. Por exemplo, quer ver uma discussão legal? Por que muita gente não gosta do Super-Homem? Ah, porque o Super-Homem nada fere ele, o Super-Homem é sem graça. Pô, como que alguém que pode fazer tudo é sem graça? Ele é sem graça pra gente justamente porque ele atingiu tal arquétipo que não faz paralelo ao nosso nível, no sentido de ele é um semideus, poxa, ele é um deus, a gente sabe que não dá pra chegar naquele nível. Então a gente não acha interessante. Justamente porque a nossa bússola de arquétipo agora é mais selvagem, é mais humano, é mais terreno.
mas o Superman também funciona. Ele pode ser paralelo para qualquer outro arquétipo de superdeus, mas ele também funciona como aquilo que eu almejo alcançar ou aquilo que eu odeio. Se tu odeia uma coisa nesse sentido, é porque tu também tem que ajustar a tua luta do arquétipo interior. Mas isso vai para outro assunto. E claro, vocês devem estar fazendo aí tendo vários insights de quais outros personagens entram no arquétipo do trickster e do Harry, né, da lebre, do mais infantil e animal para uma transformação cultural, querendo ser algo mais. Mas ainda muito juntos, né? Muito contraditórios também. E depois a gente tem o que eles chamam de Headhorn, né? Que é uma pessoa ambígua, um caçulo de 10 irmãos e atende aos requisitos do herói arquetípico, vencendo difíceis provas em corridas e batalhas. Esse é o herói que já dominou a ferramenta. Esse é o herói que entendeu o seu lado mais infantil, criança e egoísta, evoluiu-se na cultura, entendeu que era infantil, e o próximo passo do herói é aquele momento de toda a história que o herói ganha uma arma, ou que aprende a manipular um elemento, ou que se dá bem com alguma característica. Eu me vejo com uma espada, ou dirigindo, ou liderando, né? É o terceiro estágio de uma maturidade, porque como eu mencionei lá no início, a cultura e esses valores que a gente cria na hora de interpretar o mundo tem muito a ver com ferramentas, sejam elas intelectuais ou práticas. Por isso que o Star Wars, isso já é um clichê pra gente, para aqueles que se interessam por narrativas e arquétipos, o Star Wars, de forma às vezes até bem óbvia, encarna pra gente todas essas separações da mesma pessoa, porque o Luke, o Darth Vader, o Imperador, a Leia, os soldados, tudo isso nada mais é do que o fragmento de um só ser, que somos nós. Por isso que às vezes a gente acha esse personagem mais legal que aquele, porque a gente faz um paralelo mais fácil. E o legal do Star Wars, inclusive pro Luke, com o passar do tempo, percebam, né? Ele deixa de vestir branco, veste preto, perde um braço, ganha um braço mecânico, movimenta uma ferramenta, derrota o imperador. Todas essas passagens de derrota não é só para mostrar que o bem ganha o mal, não é nem nada tão básico. É só para mostrar que em algum momento, no momento de crise, tu realmente deve entrar em batalha com aquilo que tu achava interessante, mas que agora não representa mais uma situação de maturidade. E o que eu acho bem legal agora, no sentido até semiótico, de ler os signos e interpretar as coisas, é que, percebam, sempre quando nessas histórias, ou até para nós mesmos, temos que aprender alguma coisa, e essa coisa que vamos aprender é de valor absurdo que vai te transformar, ela sempre é a mais difícil de encarar, né? O imperador, ele tá nesse ciclo, nesse círculo, e observem que ele é quase que feito de, se formos interpretar a grosso modo, parece uma teia de aranha, né? Ele está no centro desse network, dessas teias que se interligam em toda essa história que os heróis de Star Wars vivem, etc e tal. E não só ele está no centro disso, mas todos os heróis que a gente vê encaram esse duplo entre virar o herói verdadeiro, que é enfrentar esse lado negro, esse lado que cobiça. Porque vejam só, muito bem, não é só a criança, não é só a pessoa arrogante que é egoísta. Quando a gente adquire certo nível de poder, né, não importa se tu evolui como maturidade, quando a gente adquire certo nível de poder, nós tendemos a voltar para aquele poço inicial. Porque quando tu controla as coisas, a gente perde um pouco a ideia de simpatia. Né? Tem até eu esqueci direito como é que era o argumento, o do porquê que pessoas que se tornam chefes muito cedo, ou ganham poder muito cedo, tornam-se bobas, tornam-se pouco compreensivas, porque como elas sucederam... O Philippe Pondé fala isso, né? Esse filósofo moderno. Quando a gente tem poder muito cedo, a gente acha que tudo que a gente vai fazer daqui em diante é o melhor e é o mais correto. E a gente acaba por não ouvir aquilo que poderia me ajudar. Então esse lado negro, que às vezes no efeito lúdico, nas ficções, é passado de um jeito absurdo, né, com um símbolo extremo, às vezes ele está mais perto da gente do que a gente espera, que é o que a gente chamaria de humildade. Né? Por isso que o círculo aqui pode vir como essa mira de uma coisa horrível que pode acontecer comigo quando eu sou dotado de poder,
E é por isso que o círculo aparece comumente como mandalas nas igrejas para mostrar que tu pode trazer o positivo, a luz e uma claridade para esse conhecimento todo. Por isso que eu botei uma imagem do Buda, porque o Buda, nesse terceiro ciclo do homem, da pessoa que entendeu essa transição, o Buda é aquele cara que está sempre sentado, né, numa pose de meditação. Dizem que ele está no ponto central do universo. Então, olha só que paradoxal. A pessoa que entendeu tudo não se move. É humilde, entendeu tudo, então não tem por que abusar dos seus poderes. Por isso que eu boto o círculo como essa metáfora entre o claro e o escuro. Aqui botei um simples exemplo que era do crescimento e da gravidade como elementos estéticos que influenciam aquilo que a gente vê, né? Por isso que as coisas altas para a gente, prédios, torres, até trazendo de novo a ideia da Catedral Gótica de Notre Dame, coisas altas nos influem poder, tipo, passam uma ideia gigante, enquanto que as coisas que caem dão uma ideia mais depressiva justamente por causa da gravidade. Vocês desculpem, eu botei aqueles exemplos ali, mas eu não conectei a lógica do porquê que eu botei eles. Eu acho que na hora eu estava pensando no argumento, e no final ele nem fez tanto sentido aqui. Mas tudo bem. O Smaug, o dragão que protege o tesouro, assim como o imperador, que é o último obstáculo antes da transformação total do herói, de novo, traz novamente que aquilo que a gente não quer ver é possivelmente aquilo que a gente tem que olhar, né? Por que o dragão... Por que sempre tem um monstro defendendo um tesouro? É porque esse tesouro te transforma, né? E esses dias eu tinha participado de um café filosófico aqui na minha cidade, aqui em Itajaí, e tinha um escritor lá que ele falou uma coisa bem legal, que era tipo, quem cria o monstro é que pode destruir o monstro, né? É essa metáfora, essa coisa interna, que tudo se trata da construção do ser humano para se tornar pleno. E o dragão mostra essa ganância que a gente tem, esse ato destrutivo que a gente tem às vezes, em nos transformar, né? E há uma luta interna da gente com a gente mesmo. Sabemos que funciona assim. E o último ciclo, que se chama ciclo Twins, dessa transformação do herói, até falando desse quesito do poder, da arrogância, é uma história que eu gosto muito, que é de Remo e Rômulo, né? Que são os gêmeos criados por uma loba, que são os gêmeos que criam Roma, né? Que criam todo esse império que ficou marcado na nossa imaginação, que ficou marcado na história, que modificou o todo da história, se pensarmos bem. E eles são esses homens-deuses que criam cultura, que criam vida, que criam coisas, mas que também estão à mercê do próprio poder e acabam sempre entrando em briga. E essa briga sempre suscita a vida de um novo herói. E esse ciclo nunca cessa. Mas, de novo, todas essas metáforas, apesar de ser dividida em pequenos fragmentos, personas, ideias, todas elas querem dizer, querendo ou não, sobre a transformação do indivíduo. E isso mostra para a gente, de alguma forma, que essas diferenciações e esses contrastes, de alguma forma, fazem bastante sentido. Gente, eu vou abrir agora para questões, dúvidas, comentários que vocês tenham tido durante a palestra, até coisas que vocês discordam ou concordam. Então, acho que a gente pode abrir para isso aí agora. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Será que está com um delay?
Bom, eu não sei se o meu áudio está chegando com para vocês com delay. Alguém me confirma? Não? Tudo ok, então? Gente, então eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo hoje. Tivemos um problema com o YouTube, mas ao final conseguimos passar aqui o conteúdo programado, né? Amanhã a gente entra com a Lorena com um assunto de cores, que tá legal pra caramba, e a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Eu vou estar aqui de host do conteúdo dela, com uma espécie de orelha, né? Eu vou coletando as dúvidas do pessoal enquanto ela passa o conteúdo dela. Amanhã essa aula já vai estar disponível lá no YouTube, né? Eu vou upá-la para todo mundo, para quem quiser dar uma revisitada. E estamos abertos ali no evento para possíveis debates, dúvidas e qualquer outra coisa. Gente, eu agradeço imensamente o tempo que vocês dedicaram para esse nosso bate-papo aqui e até a próxima. Um abraço.